Por anos e anos, a Europa construiu uma vasta rede de infraestrutura como barragens para controlar e manipular os rios para diversos fins, como geração de energia, controle de inundações e irrigação. São estimadas mais de 150 mil barragens e algumas delas remontam ao início do século XX, que mostrava progresso e poder aos rivais. Porém, junto a isso, tiveram muitos impactos negativos. Anos depois, as barreiras modificaram o curso natural dos rios, mudando totalmente os ecossistemas e colocando em risco a sobrevivência de peixes. Muitas dessas estruturas estão agora atingindo o fim de sua vida útil e se transformando somente em riscos. Assim, em todo o continente, milhares de barragens estão sendo destruídas, deixando a natureza de volta a controlar o fluxo. Recentemente, na Finlândia, 3 grandes barragens no rio Hiitolanjoki foram removidas, usando uma engenharia bastante complexa e com muitos riscos. Neste vídeo, você verá como os profissionais estão fazendo para derrubar esses enormes paredões de concreto. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. Vamos explorar um caso fascinante, a transformação do rio Hiitolanjoki na Finlândia. Esse rio de 53 quilômetros, que flui para o vasto lago Ladoga, possui uma ecologia única, sendo o lar do último salmão natural de um país sem litoral. Todavia, por mais de um século, esse ecossistema precioso enfrentou graves rupturas devido à construção de barragens, principalmente 3. Kangaskoski, Lahnazankoski e Ritakoski, que fragmentaram o fluxo do rio, criando barreiras intransponíveis para a migração vital do salmão para suas áreas de desova a montante. Essas barragens não apenas prejudicaram a migração dos peixes, mas também alteraram os níveis de água e o transporte de sedimentos, essenciais para a manutenção dos habitats fluviais. Essa situação só começou a mudar no final da década de 1990, com a remoção de barreiras menores no trecho russo do rio, levando ao reaparecimento do salmão abaixo da barragem de Kangaskoski. Isso desencadeou um movimento local para restaurar o fluxo natural do Hiitolanjoki. Após uma década de desafios legais, uma decisão inovadora foi tomada. As empresas de energia hidrelétrica venderiam suas barragens e usinas. Esse movimento histórico pavimentou o caminho para o mais ambicioso projeto de restauração do rio na Finlândia até o momento. Entre 2017 e 2019, as 3 usinas hidrelétricas envelhecidas foram adquiridas, preparando o cenário para suas derrubadas. Em setembro de 2021, o primeiro capítulo dessa transformação se desenrolou com a demolição da barragem Kangaskoski. A resposta ecológica foi imediata. Dentro de apenas semanas, surgiram ninhadas de salmão na seção do rio recém-inaugurada. Um ano depois, em julho de 2022, a maior barragem, Lahnazankoski, também foi removida. O capítulo final dessa história de restauração centrou-se na barragem Ritakoski. Esta barreira, construída em 1921, foi o obstáculo mais distante à montante. Em agosto de 2023, iniciou-se o processo cuidadosamente planejado de 4 meses para derrubar a barragem e restaurar as corredeiras ao redor, com um custo de aproximadamente 750 mil euros. O projeto foi possibilitado pelo apoio de doadores públicos e privados comprometidos com a restauração ecológica. Enquanto a remoção da barragem Ritakoski coincidiu com a temporada de desova do salmão no outono de 2023, os resultados mais abaixo do fluxo são imensamente promissores. Pesquisas no local da barragem Kangaskoski em setembro de 2023 revelaram uma notável densidade de mais de 200 alevinos de salmonídeos por 10 metros quadrados, demonstrando o sucesso do projeto de restauração. Porém, quem olha por fora acha que não é uma tarefa complicada, mas é bem mais do que parece e envolve diversas abordagens. Então, vamos explorar algumas. A abordagem de entalhe e liberação é uma das mais comuns. Os engenheiros cortam entalhes estratégicos na barragem, permitindo que a água escoe de forma controlada e gradual, imitando um fluxo natural. Isso dá tempo ao rio para se ajustar e o sedimento preso começa a se redistribuir, revitalizando habitats ao longo do caminho. Paciência é a chave aqui, pois pode levar meses, às vezes até um ano, para drenar completamente o reservatório. Outra maneira é a liberação rápida, onde um túnel gigante é explodido na base da barragem, criando uma torrente súbita
súbita e poderosa de água e sedimentos. Esse método é mais rápido e barato, mas também mais arriscado, pois o aumento repentino de água pode causar inundações e erosão a jusante, em que o curso da água flui em direção à foz, potencialmente prejudicando os ecossistemas ribeirinhos. Já a escavação e desidratação é um processo mais intensivo. Os engenheiros esvaziam completamente o reservatório, expondo uma vasta paisagem de sedimentos acumulados. Máquinas pesadas, como escavadeiras e caminhões, removem cuidadosamente este material para descarte seguro em outros lugares. Esse método é frequentemente necessário quando o sedimento contém contaminantes que podem causar danos ao rio a jusante ser liberados. Por fim, a abordagem de redirecionamento do rio envolve construir um novo canal fluvial que contorna a barragem, deixando o sedimento não perturbado. Essa estratégia é usada em locais remotos, onde os custos de escavação e transporte de grandes quantidades de material seriam astronômicos. A comparação entre esses métodos mostra que cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens, dependendo das condições específicas do local e dos objetivos do projeto de restauração. E o sucesso da remoção das barragens do rio Iittolânjoki, na Finlândia, mostra como uma abordagem bem planejada e executada pode revitalizar ecossistemas fluviais. Casos de sucesso em remoção de barragens são muito recorrentes, e a maioria desses casos aconteceram nos Estados Unidos e na própria Europa. Um dos exemplos mais icônicos é a remoção das barragens do rio Elwha, localizado no estado de Washington, Estados Unidos. Este projeto, iniciado em 2011, envolveu a demolição das barragens Elwha e Glides Canyon, que estavam em operação por mais de um século. O objetivo era restaurar o fluxo natural do rio Elwha e reviver os ecossistemas que dependiam dele. Antes da remoção, o rio Elwha era uma das mais produtivas áreas de desova do salmão no noroeste do Pacífico, mas as barragens tinham bloqueado a migração dos peixes e degradado significativamente o habitat fluvial. A remoção das barragens permitiu que o salmão retornasse às suas áreas de desova e revitalizou os ecossistemas ao longo do rio. Outro exemplo significativo é a remoção de barragens do rio Salone, na França. Este projeto envolveu demolição das barragens de Vezins e La Roque-de-Bois, que haviam bloqueado o rio por mais de 90 anos. A remoção dessas barreiras permitiu que o rio fluísse livremente pela primeira vez em quase um século, reabrindo 90 quilômetros de habitat fluvial e conectando-o ao oceano. Esse projeto também teve um impacto positivo nas comunidades locais, proporcionando novas oportunidades de turismo e pesca, servindo de exemplo para diversos países. Já na Ucrânia, a remoção da barragem de 120 anos do rio Perkalaba é uma história inspiradora. Esse projeto foi realizado apesar das dificuldades econômicas e políticas enfrentadas pelo país. A remoção da barragem abriu 27 quilômetros de habitat para espécies ameaçadas, e a recuperação das populações de peixes e a restauração do ecossistema fluvial foram rápidos e impressionantes. Apesar de muitos casos de sucesso, a remoção de barragens não é uma tarefa simples e envolve vários desafios. Um dos primeiros passos críticos é a análise dos sedimentos acumulados atrás das barragens. Esses sedimentos podem conter nutrientes vitais, mas também poluentes nocivos. Assim, os engenheiros tomam amostras e analisam cuidadosamente os sedimentos para determinar a melhor abordagem para gerenciá-los. Além dos desafios técnicos, há também desafios logísticos e financeiros. A remoção de grandes barragens requer planejamento meticuloso, recursos substanciais e coordenação entre múltiplas partes interessadas. Os custos associados à remoção de barragens podem ser elevados, variando de acordo com o tamanho e a complexidade da estrutura, a localização e o estado dos sedimentos. Um estudo recente estimou que a remoção de uma barragem de 10 metros de altura pode custar em média 6,2 milhões de dólares. Ou seja, para remover a barragem de Itaipu, por exemplo, custaria quase 130 milhões de dólares se ela tivesse uma largura pequena. Mas, como ela possui mais de 7 quilômetros de comprimento, os custos para a remoção seriam de mais de 1,5 milhão de dólares. Comparar os custos de diferentes métodos de remoção de barragens é crucial para a tomada de decisão. A abordagem de entalhe e liberação, por exemplo, pode ser mais lenta, mas permite uma liberação controlada de água e sedimentos, minimizando os riscos de inundações e erosão a jusante. Por outro lado, a liberação rápida é mais barata e rápida, mas traz riscos maiores de impacto ambiental.
Já a escavação e desidratação é a mais cara e complexa, mas necessária em casos onde os sedimentos contêm contaminantes perigosos. Remover barragens tem diversos impactos, e o futuro da remoção de milhares pelo mundo é um tópico cada vez mais relevante na gestão ambiental moderna. A remoção de barragens tem um impacto profundo na revitalização das comunidades locais e na pesca. Muitas vezes, as barragens bloqueiam o acesso aos cursos de água, essenciais para a subsistência de pescadores e comunidades ribeirinhas. Além dos benefícios econômicos, a restauração dos rios desempenha um papel crucial na manutenção da biodiversidade. Os rios são corredores vitais para a vida selvagem, e a interrupção do fluxo de água causada pelas barragens pode fragmentar habitats e reduzir a diversidade biológica. Os impactos ecológicos da remoção de barragens são vastos. À medida que os sedimentos presos atrás das barragens são liberados, eles reabastecem os leitos dos rios e os habitats a jusante, proporcionando nutrientes para a vegetação e a vida aquática. Além disso, a remoção de barragens ajuda a reduzir riscos de inundações e melhorar a qualidade da água, beneficiando tanto os ecossistemas quanto as comunidades humanas. Do ponto de vista econômico, a remoção de barragens pode ser um investimento alto, mas os benefícios a longo prazo frequentemente superam os custos. A manutenção de barragens envelhecidas pode ser extremamente cara, e muitas vezes é mais econômico remover uma barragem do que continuar a investir em sua manutenção. O futuro da remoção de barragens parece promissor, com o aumento na colaboração internacional e no compartilhamento de conhecimento sobre as melhores práticas. Países ao redor do mundo estão começando a reconhecer a importância de restaurar os rios e remover barragens obsoletas. Um exemplo é a iniciativa liderada pela França, que reuniu diversos países europeus para colaborar na remoção de barragens. Em 2019, durante a conferência World Fish Migration Day, a França, juntamente com a Espanha, a Suécia e outros países, discutiu estratégias conjuntas para a remoção de barragens e a restauração de rios. Essa colaboração internacional resultou em projetos bem-sucedidos, como a remoção das barragens do rio Salune, na França, e em outras partes da Europa. À medida que mais países adotam essa prática, podemos esperar ver rios restaurados, ecossistemas revitalizados e comunidades prosperando em harmonia com a natureza. E assim, como países têm concentrado esforços na redução das emissões de carbono para combater as mudanças climáticas, também devem focar intensamente na restauração dos rios e na remoção das barragens obsoletas. Pois restaurar os rios é uma medida vital que complementa as ações de redução de emissões, abordando diretamente a fragmentação de habitats, a interrupção dos ciclos naturais dos rios e a perda de biodiversidade, melhorando também a qualidade da água, recurso que pode ficar escasso futuramente. Mas e você? O que acha da remoção de barragens? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.